Os Maragatos estavam indo para o Rio de Janeiro para tentar derrubar Marechal Floriano. Só que no caminho, aqui no Paraná, eles encontraram uma forte resistência. E aqui na Lapa aconteceu um negócio chamado de Cerco da Lapa, que foi uma batalha entre pica-paus e maragatos. Os maragatos, aqueles que queriam derrubar Marechal Floriano, e os pica-paus, aqueles que defendiam Marechal Floriano. Muito bem, e se eu falar para vocês que foram os maragatos que venceram essa batalha, e não os pica-paus, e que não necessariamente os maragatos precisavam vencer a Lapa para chegar até o Rio de Janeiro. E afinal, o que foi esse tal Cerco da Lapa? O que foi esse cerco? Quem ficou cercado? Os pica-paus, os maragatos? Tudo isso você vai entender agora. E aí, gente, tudo certo com vocês? Eu me chamo Elmo, sou professor de História, e se você é desses que acha que o Cerco da Lapa se chama cerco, porque foram os pica-paus que cercaram os maragatos aqui na cidade para impedir a passagem deles, saiba que você está completamente errado. Os maragatos pretendiam entrar no Paraná por 3 frentes: Tijucas, Paranaguá e Lapa. E obviamente foi nessas 3 cidades que o Estado organizou sua resistência. Os maragatos que atacaram a Lapa chegaram por São Bento, Santa Catarina, e avançaram até Rio Negro, Paraná, lá por novembro de 1893. E ali na região do Rio da Várzea, aconteceram os primeiros combates entre pica-paus e maragatos. Mas foi somente em janeiro de 1894, no ano seguinte, que os maragatos conseguiram empurrar os pica-paus até a cidade da Lapa. Sim, foram os maragatos que cercaram os pica-paus. E ali então começou o cerco. O que é mais curioso nessa história é que os maragatos acharam estranho uma certa facilidade que eles encontraram para cercar a cidade da Lapa. O que eles não sabiam é que Gomes Carneiro já estava se poupando, a sua munição estava acabando, e ele também estava esperando por reforços, que nunca chegaram. Lá pelo dia 15 de janeiro, Gomes Carneiro até conseguiu enviar um trem para Curitiba para tentar conseguir mais armas e munição. E o pedido foi atendido. Só que quando o trem estava prestes a sair de Curitiba, chegou um telegrama enviado pelo próprio Gomes Carneiro. E no telegrama dizia: a Lapa já está vencida e cerca de 2.000 soldados estão indo para Curitiba para ocupar a cidade. Gente do céu, aquilo foi um alvoroço total. E todo mundo que estava na estação fugiu e foram para lá em São Paulo. E deixaram na estação um vagão cheio de armas e munição para os maragatos. Mas a verdade é que tudo isso não passou de um trote. Acontece que um tal Dr. Dória, um cara que era comandante de uma tropa maragata, que estava ali na estação da Serrinha, perto de Contenda, resolveu usar o telégrafo da estação para mandar uma mensagem falsa para Curitiba, se passando por Gomes Carneiro. A ideia era ver no que ia dar, né? Criar alvoroço, criar pânico. E olha, eu acho que realmente ele conseguiu, né? No dia 15 de janeiro de 1894, a Lapa recebeu a notícia de que Paranaguá havia se rendido. No dia 16, a Lapa já estava completamente sitiada pelos maragatos. E aí então começa aquela contagem dos 26 dias de resistência aqui dentro da cidade. Mas afinal, como foi esse tal cerco? Os maragatos cercaram a cidade em 4 pontos. Um na região do Monge, o outro atrás da Casa de Câmara e Cadeia, a nossa Câmara dos Vereadores e Museu de Armas hoje, né? Outro ponto na estação de trem e o outro ponto na região do cemitério municipal. Nos dias seguintes, Tijuca se rendeu. Curitiba foi ocupada e até o governador do estado, Vicente Machado, já havia deixado o Paraná. Os maragatos até tentaram mandar algumas vezes alguns caras para tentar negociar uma rendição da cidade. Só que quando eles tentavam entrar na cidade, Gomes Carneiro expulsava eles a tiros aqui dentro. Até que alguns dias depois, os outros comandantes que ajudavam Gomes Carneiro conseguiram convencê-lo de receber um desses parlamentares, né, que queriam negociar algum tipo de rendição. E eles informaram que somente a Lapa estava resistindo. Todo o Paraná já estava em mãos dos maragatos. Mas Gomes Carneiro se recusou a aceitar isso. Ele não acreditava que somente a Lapa estava resistindo e resolveu prosseguir com a resistência. Acontece que a notícia de que só tinha a Lapa resistindo acabou se espalhando entre os soldados. E aí começaram as deserções. Os soldados resolviam fugir na calada da noite, né, para escapar daquela batalha ainda com vida. Então, além do grande número de soldados feridos fora de combate, Gomes Carneiro ainda tinha que lidar com essas deserções, né, com esses soldados que estavam fugindo da batalha. A resistência, então, ela prosseguiu por todos aqueles 26 dias, até o dia 7 de fevereiro de 1894, bem uma quarta-feira de cinzas, quando em uma trincheira, Gomes Carneiro levou um tiro que atravessou sua barriga, atingindo fígado e estômago. Mas a Lapa só veio se render após a sua morte, no dia 9 de fevereiro. Então lá no dia 11 de fevereiro, Joaquim Lacerda, com os outros comandantes, resolveram assinar a rendição da cidade, pondo fim então ao cerco da Lapa. Bom, então vamos às perguntas, né? Será que os maragatos realmente precisavam derrotar a Lapa para seguir viagem até o Rio de Janeiro? Na verdade não. Mesmo que os maragatos daqui tivessem recebido bastante ajuda de soldados que estavam em Tijucas, em Paranaguá, não eram todas as tropas que estavam aqui na cidade. E a Lapa também era questão de dias até ela ser vencida. Acontece que as tropas maragatas estavam destruídas depois de tantas batalhas. Então eles resolveram dar um tempinho ali em Curitiba, para tentar recompor um pouco as energias. Outra questão é que Gumercindo Saraiva ele não queria seguir viagem sabendo que ainda tinha ficado alguma resistência para trás. Ele temia que essas resistências
resistências se fortalecesse de alguma maneira e acabasse atacando os maragatos pela retaguarda. Então ele preferiu eliminar todos esses focos que ainda resistiam aqui no Paraná. Só que Gumersindo Saraiva, quando ele percebeu que não tinha mais como vencer aquela revolução, ele se demonstrou bastante arrependido por perder tantos dias tentando vencer a Lapa. E ele escreveu o seguinte, abre aspas, o maior erro da revolução foi sitiar a Lapa, onde perdemos tanta gente e um tempo que nos era precioso para alcançar o nosso destino. Fecha aspas. E aí a última pergunta que fica é, se a Lapa perdeu essa batalha, porque dizem por aí que a Lapa é a grande salvadora da República. Gente, o que nós fazemos é ficar especulando, né? Não tem como saber exatamente o que aconteceria se os maragatos chegassem até o Rio de Janeiro. O que a gente pensa é que se não fosse a Lapa, talvez os maragatos tivessem conseguido chegar até o Rio de Janeiro, teriam conseguido enfrentar Marechal Floriano junto com a armada e talvez tivessem derrubado o Marechal Floriano. Mas como eles perderam esse tempo aqui na cidade, tentando vencer a Lapa, Marechal Floriano lá no Rio de Janeiro conseguiu vencer a armada e voltou todas as suas forças para o sul. E aí os maragatos não conseguiram chegar nem até São Paulo, quando tiveram que recuar até o Rio Grande do Sul. Depois disso, Gumersindo Saraiva acabou sendo morto em uma emboscada. E mesmo sem a sua presença, a revolta ainda vai se arrastar até 1895. Curiosamente, Marechal Floriano morreu antes de ver o fim da revolta federalista, que só chegou ao fim mesmo com o nosso terceiro presidente, Prudente de Moraes. Foi ele que conseguiu chegar a um acordo com os maragatos e finalmente conseguiu pôr um ponto final na Revolução Federalista. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se puderem, vão no YouTube e se inscrevam no canal Perambulando na História. Clica no dedinho lá, se inscreve, dá essa força pra gente, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo.